Marfrig tem forte alta aí depois da notícia de fusão entre a BRF. Banco do Brasil cai forte, 12, quase 13% aí, depois do resultado divulgado aí do primeiro trimestre. O vídeo de hoje, pessoal, vamos falar então da perda, né, dessas duas empresas, né? E uma ganha e a outra perde aí no mercado no último pregão, uma com notícia de fusão e a outra devido aí o resultado que, segundo os analistas, não foram dos melhores. Mas antes de continuar, agradecer aqui o pessoal que tem inscrito no nosso canal, tem assistido aí nossos vídeos. Muito obrigado, continua assistindo, comenta aí embaixo, faz um comentário aí, uma crítica e continue aí nos ajudando. Então, para começar, pessoal, aqui no Google a gente vem aqui para falar um pouco, né, das notícias aí que vem aí sendo divulgadas sobre a fusão da Marfrig, né, com a BRF. E Money Times traz aqui também algumas informações sobre essa fusão e o que dizem os analistas, né? Em suma, vou mostrar aqui alguns pontos interessantes aí, o que fez a empresa dar esse salto aí, né? Fazendo aí com que os seus acionistas aí tenham um ganho aí próximo de 4 bilhões aí de reais no último pregão. Então, olhando aqui, né, Marfrig, né, que teve aí um belo de um ganho aí em termos de cotação aí no último pregão, né? Então aqui a Marfrig, né, desempenho no último pregão, as ações da Marfrig tiveram uma forte alta, desempenho positivo, disparando aí mais de 21% e atingindo máximas históricas. Análise de especialistas, né, a principal razão para essa valorização expressiva foi o anúncio da fusão entre Marfrig e BRFS3, né, que Marfrig já tinha aí acho que 50%, né, dessa empresa, né. Especialistas de mercado, como os do Banco Safra, né, consideraram aí que a Marfrig sai ganhando nessa operação no curto prazo. A expectativa é de ganhos de escala, eficiência e diversificação aí para a nova companhia, né, com sinergias anuais estimadas em 850 milhões de reais. Aqui sobre o resultado do primeiro trimestre, né, da Marfrig, né? Marfrig também divulgou os seus resultados do primeiro trimestre de 2025, que foram considerados fracos, né, mas melhores do que o esperado por analistas da XP Investimentos. Houve destaque, né, positivo para a carne bovina na América do Sul e negativo aí para a carne nacional. A receita líquida e o EBITDA ajustado superaram aí as projeções da XP. A fusão ainda precisa ser aprovada, né, em assembleias gerais extraordinárias de ambas as empresas, com votação prevista para 18 de junho de 2025. A expectativa é de aprovação devido ao controle da Marfrig em ambas as companhias. Mas outra também que foram aí notícia, né, e notícia negativa foi o Banco do Brasil, conforme a gente percebe aqui, né, nas notícias, né, destaques aqui das notícias de vários sites aqui sobre o tema, né, e sobre o mercado. E, de novo, a gente olhando aqui o Money Times, né? Eles trazem aqui destaques sobre essa queda, né, bruta e abrupta das ações do BB, né, do Banco do Brasil, no último pregão. E também fala aí sobre o resultado, né, o que levou a essa queda. E aqui fazendo um apurado, né, uma queda após o resultado abaixo do esperado aqui pelo Banco do Brasil, né? Então, os analistas esperavam uma coisa e o banco divulgou outra, né? Então, desempenho no último pregão, as ações do Banco do Brasil sofreram aí uma queda acentuada com perdas superiores a 12%, né? Analistas de essa queda foi uma reação do mercado aos resultados do primeiro trimestre de 2025 que frustraram aí as expectativas, né? O lucro líquido ajustado foi de 7,3 bilhões, representou aí uma queda de 20,7% em relação ao mesmo período do ano de 2024. E o que impactou aí esse resultado ruim, né, segundo aqui a XP, né? Então, segundo a XP Investimentos, as dívidas do setor agropecuário pressionaram os resultados do banco. Apesar disso, o Banco do Brasil aposta em uma safra recorde para se recompor. Alguns bancos de investimento, né, como o Genial Investimentos, Ágora Investimentos e Bradesco BBI, rebaixaram suas recomendações para as ações do Banco do Brasil após a divulgação dos resultados. Então a gente consegue analisar aqui, não, o banco estava aí antes da divulgação, né, do resultado, ele tinha fechado aí aos 29,45
e abriu aí na sexta-feira com uma queda aí bem forte, né? Uma queda aí de 13%, e depois caiu um pouco mais e conseguiu recuperar e fechou aqui aos R$ 25,67. Talvez seja um bom momento, né, para pensar em compra dessa ação, né? Ou você acredita que o Banco do Brasil, as ações do Banco do Brasil vai continuar em queda? E os dividendos, né? Apesar do resultado considerado fraco, o Banco do Brasil aprovou o pagamento de 1,9 bilhão em juros sobre capital próprio, né, JCP, o que pode ter amenizado aí um pouco a reação negativa do mercado, né? Pois é, mesmo com a divulgação dos dividendos, né, a empresa teve toda essa queda, né? Que fechou aí uma queda no dia de 12,69% de queda no dia. Agora a pergunta que a gente está fazendo aqui, pessoal, é qual foi o ganho, né, dos acionistas, né, para nessas duas empresas, né, o ganho e a perda, né, nessas duas empresas. Então, na Marfrig, né, qual foi o ganho que os acionistas teve aí no dia com essa alta aí de 21,35% no dia? E qual foi a perda aqui dos acionistas, né, do Banco do Brasil no dia com essa perda aí, com essa queda de 12,69%? Então, isso que a gente vai dar uma olhada agora também, para ver qual foi a perda e o ganho aí dos acionistas nessas duas empresas. Começando aqui com a Marfrig, pessoal. O valor de mercado pré-pregão aqui aproximado, né, um valor aproximado. No dia 15 de maio de 2025, o valor de mercado da Marfrig era de aproximadamente 17,7 bilhões, né? A variação percentual, ou seja, a ação subiu cerca de 21% naquele dia, tá? Estou fazendo aqui um valor bem aproximado. E a estimativa de ganho aqui para os acionistas, né, da Marfrig. Então, para calcular, fazer esse cálculo, né, a gente pega aqui o valor de mercado pré-pregão, né, ou seja, no dia anterior, e multiplica aqui pela variação percentual. Então, fazendo esse cálculo, a gente consegue chegar aqui, ó, que naquele dia, ou seja, na sexta-feira, os acionistas da Marfrig teve um ganho aí de aproximadamente 3,7, próximo aí de 4 bilhões de reais no dia. Já o Banco do Brasil, né, os acionistas do Banco do Brasil, estão no valor de mercado aqui pré-pregão aproximado, é um valor aproximado também. No dia 15 de maio de 2025, o valor de mercado do Banco do Brasil era de aproximadamente 170 bilhões de reais. 170,5, né, bilhões de reais. A variação percentual aqui da ação, né, a ação caiu cerca de 12%, né, também fazendo aqui um arredondamento. A estimativa de perda aqui para os acionistas foi, né, nós pegamos aqui o valor de mercado pré-pregão, multiplicamos aqui pela variação percentual, ou seja, a queda que ela teve aí no dia. Então, esse cálculo é o seguinte: 170,55 bilhões vezes 0,12, né, que são os 12% de queda. Aqui a gente tem a perda aproximada, né? Então, no pregão de sexta-feira, os acionistas do Banco do Brasil teve aí, em termos de desvalorização das suas, do seu patrimônio aí no Banco do Brasil, né, de 20,4, né, vamos colocar assim, 20,47 bilhões de reais no dia. Então, esses 12% aqui de queda da ação no mercado aí significou aqui aproximadamente uma perda de 20,47 bilhões de reais para os acionistas aí do Banco do Brasil. E para finalizar, então, pessoal, a gente dá uma olhadinha aqui no Status Invest, né? Então, aqui na Marfrig, né, ela fechou aí o dia aí, de acordo aqui com o Status Invest, R$ 24,75, né? R$ 24,75. Ela que tem aí nos últimos 52 semanas uma variação entre R$ 8,79 a R$ 24,75, né, que é o preço aí do último pregão. Tem pago aí nos últimos 12 meses, né, 11,41% em de dividend yield, né? E em 12 meses, né, ela teve aí uma valorização de 141,94%. Olhando aqui os seus indicadores, né, ela está com PL aqui de 7,6, né? PL baixo, né? Então, o seu PVP aqui está em 7,07, ou seja, 7% aqui acima do seu valor patrimonial. Ela tem aqui uma margem líquida, né, de 1,88, é uma margem líquida muito baixa, né, e um ROI aqui de 14,02%. Dois valores aqui que poderiam ser um pouco melhores, né? Tanto a margem líquida quanto aqui o seu ROI. O Banco do Brasil fechou aí a R$ 25,70, de acordo aqui com o Status Invest. Tem uma variação aí nas 52 semanas, né, entre R$ 22,79 e R$ 29,74.
paga aí nos últimos 12 meses, né, um dividend yield de 10,21%, né, que é um ótimo pagamento aqui, né, tão bom como o da Marfrig, e uma valorização aqui nos últimos 12 meses de 2,23%, mesmo com essa queda aí no último pregão. E no mês ela tem uma queda aqui de 11,07%. Será que não está na hora de comprar essa ação? Nos indicadores aqui do Banco do Brasil, né, BBAS3, ela está com PL aqui de 5,05, né? Ótimo, né? PL muito bom, que equivale aqui, né, um retorno aí em 5 anos você acaba recebendo o dinheiro que você aplicou nela, né, investiu nela. E então, o seu PVP aqui está em 0,80, indicando aqui um desconto de 20% aqui no preço das suas ações, o que significa que algo que vale R$1, você está pagando 80 centavos. Sua margem líquida é de 10,67%, né? Bem diferente da Marfrig, então uma margem muito boa. E um ROI aqui de 15,83%, né? Então uma queda aqui no seu ROI em relação aí, né? Já estão aplicando aqui já a queda no ROI que ela teve no último resultado. Então, mesmo assim, o Banco do Brasil é, sim, uma ótima empresa para você estar comprando, aproveitando aí essa queda e colocando aí na sua carteira. E finalizando aqui, pessoal, agradecendo aqui mais uma vez você que tem assistido aí os nossos vídeos, né? Tem inscrito aqui, tem compartilhado aí nossos vídeos e tem comentado também aqui, feito aqui suas críticas. Então, muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo.